Ártico e Antártico. Sabemos que são frios e brancos e que ficam nas extremidades da Terra. Mas qual é qual? Achamos que os dois são semelhantes, afinal, eles têm muita coisa em comum. Eles são os mundos de gelo. Quem não mora na neve acha que o gelo é cruel e insensível, o oposto do calor e do amor. Uma história de Hans Christian Andersen conta como um caco de um espelho mágico entra no coração de um rapazinho alegre e bondoso, transformando-o em gelo. Com o coração gelado, ele se torna indiferente e cruel. Raptado pela insensível rainha da neve, ele esquece a família e vai viver no magnífico palácio de gelo da rainha. Ali ele aprende a preferir a perfeição fria de um cristal de gelo à beleza de uma rosa. Só as lágrimas quentes da amiguinha que o ama conseguem derreter o gelo no coração dele, fazendo-o voltar a ser alegre e caloroso. O gelo pode ser o inimigo da vida, mas o mundo de gelo polar tem uma beleza estranha e complexa. Bilhões de flocos de neve formam a chuva de penas, mas como as impressões digitais humanas, não há duas iguais. Dependendo das condições do tempo, há tipos diferentes de neve. Como qualquer entusiasta pelos esportes de inverno pode dizer. A neve, macia quando cai, gradualmente se transforma em gelo compacto. Na terra congelada de ambas as regiões polares, esse lençol de gelo se dirige para o mar. Lá, pedaços enormes de gelo sólido quebram-se e flutuam em direção do alto mar. Os icebergs podem ter o tamanho da Bélgica. Enquanto flutuam ao sabor das correntes, o vento e as intempéries os transformam em esculturas de gelo gigantescas. Eles são verdadeiros reservatórios de água doce flutuantes. Um iceberg de tamanho médio contém água em quantidade suficiente para suprir uma família de 5 pessoas durante 100.000 anos. Esses blocos de gelo monstruosos, com apenas 1/10 de seu tamanho visível acima da superfície do mar, são responsáveis por muitos perigos na navegação mundial. As regiões polares estão no norte e no sul do mundo. Os desertos gelados do Ártico, ao norte, são o lar do husky. Enquanto que, ao sul, o Antártico proporciona um conforto gélido para o pinguim. Se você seguir sua bússola bem para o norte, ela começará de repente a girar em círculos, porque você estará em lugar errado do polo. A bússola o leva para o Polo Norte magnético, que muda de posição. O Polo Norte geográfico, ao norte de tudo o que há no mundo, é fixo. É o campo magnético da Terra que nos dá o espetáculo mais bonito dos céus polares. Na mitologia esquimó, a aurora boreal é formada pelas tochas dos espíritos, levando as almas dos mortos para o paraíso. A inclinação do eixo da Terra significa que, durante a metade do ano, cada um dos polos aponta para o Sol. É dia contínuo, enquanto que no outro é noite contínua.
6 meses de luz constante não bastam para derreter o gelo nesses mundos congelados. O Sol nunca está a pino. Por isso, seus raios são mais fracos do que os que atingem o resto do globo. Mesmo esse calor fraco é refletido pelo gelo brilhante. E durante longos invernos não há sol nenhum. A andorinha do Ártico, apesar do nome, se recusa a suportar a longa noite ártica. Depois dos dias de verão no Polo Norte, ela migra chegando no Polo Sul no alvorecer antártico. Vivendo num verão quase perpétuo, esse pássaro inquieto passa a maior parte de sua vida à luz do dia, mais do que qualquer outra criatura da Terra. Essa andorinha sabia o que havia nas extremidades da Terra muito antes que os europeus, que só podiam imaginar. Os gregos antigos acreditavam que havia 2 terras desconhecidas. Chamaram a primeira de Ártico, o nome da constelação Ursa Maior, Árticos, no céu do norte. A terra na extremidade sul recebeu o nome oposto, nenhum urso, Antártico. Eles imaginavam que essas terras fossem quentes e férteis. Não podiam estar mais enganados. A vida nas extremidades da Terra é difícil. Embora estejam separados por milhares de quilômetros, o husky e o pinguim enfrentam a mesma luta para sobreviver. Mas as regiões polares são muito diferentes, são literalmente opostas. O Ártico do cão husky é um oceano coberto de gelo, enquanto que o hábitat dos pinguins na Antártica é um continente de terra. No entanto, é o Ártico que tem uma longa história da presença humana, como o husky sabe. Cada polo tem os seus animais. Nenhuma espécie é encontrada em ambos os polos. Só há uma criatura não humana que visita os dois, a andorinha do Ártico. Quando o sol do Ártico se levanta, as andorinhas chegam ao local onde se reproduzem, perto do Polo Norte. Elas não são as únicas com a febre da primavera. Chegam visitantes por terra, ar e mar. Milhares de caribus e de bois alviscarados fazem sua migração tradicional em direção ao sol da meia-noite. A movimentação dos lemingues é menos previsível. Eles são um elemento importante na estrutura alimentar do Ártico. Quase todos querem comê-los. Quando a quantidade de lemingues é pequena, as andorinhas do Ártico, as raposas polares, as corujas brancas, os lobos e os ursos passam fome. Os visitantes mais numerosos são os pássaros. Com luz durante 24 horas, eles podem se alimentar quase continuamente. Apenas 8 espécies de pássaros vivem o ano inteiro no Ártico. No verão, o número é quase 20 vezes maior. Uma lenda esquimó antiga conta que uma mulher assustou acidentalmente um grupo de crianças que brincavam. Ela ficou horrorizada quando, diante dos seus olhos, as crianças se transformaram em pássaros e voaram. As crianças nunca mais voltaram e, para muitos povos árticos, as revoadas de pássaros lembram as almas das crianças perdidas. Os visitantes do Ártico no verão têm um programa intenso. Eles têm de viajar, comer, de reproduzirem-se e de criarem os filhotes enquanto dura o bom tempo. Eles vão para o norte para aproveitar a fartura da primavera em redor do Círculo Ártico. As plantas árticas têm que tirar o máximo proveito da curta estação de crescimento. As plantas aqui podem fazer a fotossíntese em temperaturas abaixo do nível de congelamento.
Assim que chega a luz do dia e a neve derrete, mais de 500 espécies de flores silvestres desabrocham, formando um tapete maravilhoso. Mas essa exuberância é apenas superficial. A menos de 30 centímetros, o subsolo é sólido e constantemente congelado, permanecendo assim durante todo o verão. Os primeiros visitantes humanos não foram para o Ártico por causa do esplendor do verão. Os europeus do século XVI procuravam um caminho mais curto, através do Ártico, que os levasse de um continente para outro. Nunca o encontraram, mas descobriram outros povos, mesmo nas regiões mais desoladas. Os visitantes se surpreenderam ao encontrar os esquimós aquecidos, bem alimentados e realmente aclimatados. Eles haviam vencido o meio ambiente com uma cultura perfeitamente adaptada à vida no gelo. Sociedades árticas, como os nômades Evenki siberianos, têm xamãs, pessoas que podem entrar em estado de transe e visitar uma realidade paralela. Eles voam para um mundo de espíritos onde tudo, de um floco de neve a uma foca, tem o mesmo direito ao respeito. Se os seres humanos aprendem essa lição, os espíritos animais fornecem caça. Mas mesmo com a colaboração dos espíritos, os caçadores têm de percorrer longas extensões para encontrar caça. Para os esquimós, o problema do transporte foi resolvido há centenas de anos com a domesticação dos huskies. Juntas de cachorros ainda são o meio mais seguro e eficaz para atravessar a neve e o gelo. Eles não quebram nem ficam sem gasolina e podem evitar perigos, pois percebem quando o gelo está fino e até quando há fendas escondidas. Os huskies são peritos em sobreviver no Ártico. Eles podem dormir ao relento com a nevasca mais forte. As camadas de neve funcionam como isolantes térmicos. Seu pelo espesso tem 2 camadas e até as orelhas são peludas por dentro. Os huskies não são animais de estimação, são cães de lida, ferozes e resistentes. Os lapões árticos usam renas para puxarem seus trenós. Dessa imagem e daquela do xamã voando para o mundo dos espíritos, vem nossa visão do Papai Noel, o morador mais famoso do Polo Norte. O correio parece não ter dificuldade com o clima polar. Todos os anos, milhares de cartas dirigidas ao Papai Noel Polo Norte são entregues e respondidas. A calota glacial ártica, perto do polo, recebe poucos visitantes no verão. Não há comida e poucos abrigos. Só habitantes em tempo integral conseguem enfrentar tais rigores. Felizmente, a calota glacial é fina, por isso o mar, com seu suprimento de comida e calor relativo, está à mão, como uma loja de conveniência. Na verdade, alguns habitantes vivem dentro dessa loja. Só emergem de vez em quando, para respirar. A morsa de Alice no País dos Espelhos de Lewis Carroll era uma criatura bem mais lépida do que a espécie comum no Ártico. Ela convida as ostras para passear, depois as come. Exatamente o que as morsas fazem, junto com enormes quantidades de outros moluscos e crustáceos. Essas grandes refeições são absolutamente necessárias. O Ártico não é lugar para se fazer dieta. Os 100 quilos de gordura da morsa a defendem do frio das águas gélidas do Ártico, mas deixam tudo um pouco mais lento em terra firme.
Os ursos polares sabem todos os truques para a sobrevivência no Ártico. Eles mantêm a temperatura do corpo mais alta do que um ser humano em condições congelantes. Seus pelos são ocos e translúcidos. Eles agem como mini estufas, captando calor para seus corpos. Os ursos polares são caçadores de focas. Eles podem percorrer com facilidade 85 km por dia no gelo. E ao contrário da maioria dos mamíferos terrestres, os ursos polares são nadadores incansáveis. Nadam dias seguidos. Os pelos externos de sua pelagem se fecham formando uma espécie de traje à prova d'água. Os ursos polares abrem covis na neve. Tocas de gelo onde os filhotes, pesando apenas 1/1000 do peso do animal adulto, nascem e mamam durante todo o inverno. A ideia da toca de gelo foi aproveitada pelos caçadores esquimós que precisavam de abrigo durante suas caçadas. Como o urso polar, eles usam a propriedade de isolante térmico da neve para manter o frio do lado de fora e o calor no lado de dentro. Ao contrário da barraca, o iglu resiste aos ventos, pois já está congelado. Os seres humanos aproveitam outras técnicas dos animais. Copiam o truque do urso polar, esperando ao lado do buraco que as focas saiam para respirar. Adotam as peles para protegê-los do frio intenso, como também do reflexo ofuscante do sol do verão. No início deste século, o Ártico recebeu um novo grupo de visitantes humanos. Seu objetivo estranho, um ponto não assinalado na calota polar, idêntico aos quilômetros de neve que o cercavam. Eles buscavam o Polo Norte geográfico. Só instrumentos de medição muito preciosos podiam dizer se haviam chegado ao seu destino. Dois americanos, Robert Peary e seu rival Frederick Cook, se declararam vitoriosos. Mas hoje parece improvável que tenham atingido o Polo Norte. Poucos anos depois, a febre polar passou para a outra extremidade do globo. Desta vez, a corrida foi entre o norueguês Roald Amundsen e o inglês Robert Falcon Scott, que disputavam o Polo Sul ainda mais formidável. Amundsen seguiu os métodos tradicionais dos esquimós, levando huskies através de meio mundo para puxar seus trenós. A equipe de Scott resolveu inovar. Eles levaram pôneis e vestiram roupas de lã em vez de peles. As decisões de Scott foram fatais. Os viajantes medievais, acreditando que a Terra era plana, tinham medo de cair da extremidade sul do mundo. Os visitantes da Antártica frequentemente têm a impressão de mergulhar num buraco branco com ventos uivantes e enregelantes. A distorção dos sentidos é muito conhecida no mundo branco da Antártica. As miragens parecem extremamente reais. A equipe de Scott se convenceu de que havia visto a Catedral de São Paulo. A Antártica é o lugar mais frio do planeta. A 74 graus centígrados negativos, tudo congela. Aqui você precisa de uma geladeira para manter sua comida aquecida. Apesar do frio, a Antártica é um deserto. Só cai uma quantidade de neve muito pequena por ano. Aquelas nevascas violentas são todas recicladas. Mas a neve vem se acumulando há séculos. A Antártica armazena 3/4 de toda a água doce do mundo. É o maior depósito congelado da Terra. A área da Antártica, tão grande que poderia abranger os Estados Unidos, está coberta por uma enorme cúpula de gelo com mais de 3 quilômetros de profundidade. Como se isso não bastasse, dobra de tamanho no inverno, quando o mar em redor congela, a maior mudança sazonal do planeta. Cercada de gelo e isolada pelo mar escuro e tempestuoso, a Antártica recebeu poucos visitantes. Ninguém sabia que tipo de terra havia por trás desta barreira. No século XIX, o capitão Cook navegou ao seu redor, mas não chegou a vê-lo.
embora tivesse visto uma quantidade enorme de baleias e focas. Os marinheiros eram tentados a ir para o sul em busca dessas riquezas e, por fim, ao próprio continente. Os animais locais apareciam para receber quem chegava. Sem nenhuma experiência anterior em relação aos seres humanos, eram confiantes e curiosos e, consequentemente, acabaram como o prato do dia do explorador. Os visitantes animais descobriram a Antártica muito antes dos seres humanos. Aqui é o lugar perfeito para engordar. As baleias vêm aos milhares para comer, comer e comer. Como a baleia, a andorinha do Ártico dobra de peso durante sua visita no verão. Depois de criar seus filhotes no norte, ela vem para o sul para se reabastecer. Mas o albatroz vem para reproduzir. Eles fazem ninhos no verão e permanecem durante todo o inverno rigoroso da Antártica. Aqui não há casamentos apressados. É normal um namoro de 3 a 4 anos. Os filhotes resistem ao inverno da Antártica protegidos por um sobretudo espesso de penas. Depois que os filhotes são criados, os adultos levantam voo e passam anos seguidos sem tocar no chão. Essas asas gigantescas poderiam ir até a Lua e voltar. Os marinheiros acreditavam que essa ave errante trazia os ventos. No poema de Coleridge, o antigo marinheiro atira no albatroz e o vento imediatamente para, e o navio se imobiliza na calmaria. A tripulação morre, menos o marinheiro, que é condenado a vagar até o fim dos seus dias, contando sua triste história a todos que encontra. Sobreviver nas águas geladas da Antártica é uma ciência. O sangue do fantasmagórico peixe-gelo age como anticongelante num carro. Enquanto tudo congela em redor, o peixe-gelo continua a nadar. Essas superespécies que sobrevivem aos invernos enregelantes da Antártica têm poucos concorrentes. O sucesso cria o sucesso. Não considerando os seres humanos, há mais focas caranguejeiras no mundo do que qualquer outro mamífero. As focas de Weddell passam o inverno embaixo do gelo. É mais quente e há muita coisa para comer. Para respirar, elas fazem buraco com os dentes. Como roem o gelo continuamente, acabam estragando os dentes, e a dor de dentes faz parte da vida de uma foca de Weddell. Já o habitante mais famoso da Antártica é o pinguim. Eles podem parecer criações de um cartunista, mas são aves, como a andorinha do Ártico. Uma ave que anda, nada e, ao contrário da andorinha, desaprendeu a voar. As pernas do pinguim encurtaram e seus pés pequenos reduzem a perda de calor. A andorinha ainda precisa das suas pernas longas para levantar voo. Como o pinguim passa muito tempo na água fria, seu corpo se adaptou, cobrindo-se com penas espessas e sobrepostas. A andorinha precisa de sua cauda e das asas para voar, mas a cauda do pinguim tornou-se um leme e suas asas, nadadeiras potentes. Na água, os pinguins fazem o que querem. À medida que a noite do inverno se aproxima, a maior parte da vida da Antártica começa a ir para o mar, relativamente mais quente. Uma criatura, no entanto, vai em direção oposta. O pinguim imperador caminha centenas de quilômetros através do gelo e da neve até o berçário mais frio do mundo. Chegando lá, cada casal produz um único ovo e o pai não arreda os pés. Nas famílias dos pinguins, é o macho que se encarrega do bebê. Seus pés podem não ser muito grandes, mas são tudo o que fica entre o ovo e o freezer. Enquanto as fêmeas voltam para o mar para se alimentar, os machos se amontoam.
É a única maneira de evitar o frio durante a noite do inverno. Eles ficam virtualmente imóveis, sem comida, bebendo apenas um pouco de neve durante 3 longos meses. As fêmeas voltam para cuidar dos bebês assim que eles saem dos ovos. Mas como encontrar o pinguim imperador certo? Todos os pinguins se parecem, mas não emitem os mesmos sons. Por isso, basta ouvir a nota correta. Depois que os filhotes se desenvolvem, as famílias do pinguim imperador voltam para as banquisas de gelo. A privação no frio e no escuro termina por mais um ano. Apesar de os dois polos serem tão diferentes, os habitantes polares possuem as mesmas qualidades extraordinárias e um nível único de adaptação. Embora estejam separados por milhares de quilômetros, o husky e o pinguim poderiam sobreviver um no mundo gelado do outro? Os exploradores polares fizeram o que a natureza não fez e reuniram esses dois campeões de resistência. Durante algum tempo, eles viveram juntos na Antártica e os huskies se deram bem, embora fizesse muito mais frio que no norte. Mas em 1991 resolveram tirar todas as espécies que não eram nativas da Antártica e os huskies voltaram para o Ártico. Deixando assim para os pinguins seu reino de gelo.